Olá a todos que estão assistindo esse vídeo, eu sou Eberson Teodoro, do estúdio e curso de fotografia Dona Francisca, aqui de Joinville. Eu vou falar sobre uma coisa que é bem recorrente de alunos, outras pessoas que conhecem o meu curso e vêm perguntar quanto que deve cobrar, quanto que a pessoa deve cobrar para fotografar um aniversário, para fotografar um ensaio, para fotografar um casamento. E a resposta que eu sempre vou dizer a cada um que perguntar para mim é: não sei. Parece estranho falar isso, mas tem um fundo de verdade muito interessante e que eu preciso explicar a todas as pessoas que chegam até mim com essa dúvida. Jamais eu vou poder dizer para um fotógrafo quanto que ele deve cobrar por N questões, e é isso que eu vou explicar no vídeo. Antes de falar, então, basicamente sobre essa questão, de por que eu não vou dizer o quanto que a pessoa deve cobrar, eu vou fazer uma pequena aula de administração, embora eu não seja a melhor pessoa do mundo para fazer isso, mas existem alguns princípios que eu sigo e que eu acredito que todos os profissionais, todas as empresas, todas as pessoas devem seguir até mesmo para suas contas pessoais. Então, como seria essa organização financeira? Primeiro, você precisa separar os custos fixos, os custos variáveis e também levar em consideração o custo de depreciação do seu equipamento, porque sim, câmera, flash, tripé, rebatedor, tudo uma hora gasta, uma hora vai estragar, você vai precisar trocar, principalmente quando a gente fala de câmera, tá? Então eu já vou chegar nesse custo também. Então, para explicar o que seria esse custo fixo ou quais são os custos fixos, aqueles custos que vocês vão ter, independente se vocês trabalharem ou não, se vocês tirarem férias ou não, conta de água, luz, telefone, financiamento, aluguel, aquelas contas, aqueles boletos que vão chegar todo mês na nossa casa, no nosso endereço, no nosso estúdio, e não tem como fugir deles, né? Ninguém pode ficar sem luz, sem água, sem internet hoje em dia, senão vocês não estariam vendo esse vídeo, né? Depois nós temos os custos variáveis. Esse é um custo bem interessante, porque se a gente não trabalhar, a gente não vai ter despesa nenhuma. Mas será que isso é certo? Claro que não. Se a gente não trabalha, a gente não tem como pagar nem os custos fixos, né? Então, cada trabalho vai gerar um custo. Por exemplo, o estúdio fica aqui no centro de Joinville. De repente, eu preciso me deslocar para fotografar um casamento em São Francisco do Sul. Nesse caso, eu vou ter custo de transporte, custo de alimentação, às vezes custo de hospedagem. Depois também eu vou ter o custo para imprimir o álbum, por exemplo, nem que eu entregue um pendrive, qualquer coisa nesse sentido. Todo trabalho vai gerar um custo, ok? E depois a gente tem o custo de depreciação de equipamento. É muito importante a gente levar em consideração esse custo também. Por quê? Uma câmera, em média, a gente tem uma estimativa de usar esse equipamento por durante 4 anos, por exemplo. Daqui 4 anos, a câmera que eu comprar hoje, ela já vai estar defasada no sentido da tecnologia, ela pode estragar, o obturador, por exemplo, pode queimar, eu vou precisar trocar, então é um custo que eu preciso levar em consideração. De repente eu preciso comprar, sei lá, a minha lente, ela está cheia de fungos, eu preciso mandar limpar. É um custo que às vezes uma limpeza pode custar 100, 200, 300 reais ou mais. Então é um custo de depreciação. Quando a gente consegue elencar esses custos, já fica muito mais fácil de também imaginar o quanto que a gente vai cobrar, certo? Só que não é apenas isso que a gente deve levar em consideração. A gente precisa também considerar a hora do nosso trabalho. Quanto custa a sua hora? Quanto custa a sua hora de trabalho? Se você consegue dinamizar os custos fixos, variáveis, de depreciação e saber quanto custa a sua hora de trabalho, levando em consideração a sua experiência, os equipamentos que você tem, né? E aquilo que você vai entregar também, você consegue já mais ou menos imaginar o quanto que você vai cobrar por esses trabalhos, né? Por esses orçamentos que chegam até você, esses pedidos de orçamento, né? Que chegam até você. Outra coisa também que é bem interessante, pessoal, é a gente colocar uma separação entre o que é gasto da empresa e o que é gasto pessoal. E aí tem uma questão bem interessante. Por exemplo, eu trabalho sozinho. Eu tenho aqui meu estúdio, o curso de fotografia, e eu trabalho sozinho. Eu não tenho funcionário para pagar. Pera aí, será que eu não tenho? Eu, Eberson Teodoro, sou funcionário da empresa Eberson Teodoro Fotografia.
Então, é lógico que eu também sou um funcionário, por mais que eu trabalhe sozinho, que eu seja o dono do negócio, mas eu também eu devo ser colocado como um funcionário nas contas. Então, se você coloca as contas da empresa, por exemplo, aluguel deu tanto, luz, internet e qualquer outro gasto, né, que venha referente ao seu negócio, você também tem que colocar ali o Prolabore como um custo fixo. Então, quando você consegue definir um Prolabore, um pagamento para o seu funcionário, mesmo que esse funcionário seja você mesmo, você consegue ter uma outra visão que são dos gastos pessoais. Por exemplo, aqui eu tenho estúdio e eu pago aluguel por esse estúdio, mas eu tenho o lugar onde eu moro. Seja pagando aluguel ou financiamento, é o lugar onde você mora. E lá vai ter água, vai ter internet, vai ter luz que você vai precisar pagar, a sua alimentação, como pessoa mesmo, o custo que qualquer pessoa, qualquer ser humano vai ter hoje em dia. Então, esses custos têm que ser cobertos pelo Prolabore como funcionário. Então, se você consegue dividir aquilo que é da empresa e aquilo que é do pessoal, vai ficar também muito mais fácil de você organizar as suas despesas e principalmente pensar em investimento, porque você precisa ter sempre algo que se chama reserva de emergência. Hoje é dia 15 de junho. Se amanhã eu sair daqui, Deus me livre, né, quebrar a perna, por exemplo, eu vou ter gasto com hospital, com remédio, com um monte de coisa. Não é algo que eu estou prevendo, ninguém sabe se amanhã, por exemplo, vai quebrar a perna. Né? Espero que isso também não aconteça nunca com vocês. Mas é um gasto que pode acontecer. Quem tem filhos sabe muito bem que esses gastos, infelizmente, aparecem com bastante frequência. Quem tem um bicho em casa, um gato, um cachorro, também pode ter custos, né? Despesas inesperadas. Então, tanto para o lado pessoal e também a empresa pode ter algum gasto inesperado, algum investimento, algo que precisa ser comprado. Por isso que tanto o seu CNPJ quanto a sua pessoa física precisam, todos os meses, reservar um valor que é a reserva de emergência. Então, se a sua empresa consegue pagar todos os custos, se a sua empresa consegue pagar um Prolabore, mesmo que você seja o seu único funcionário, lá na parte de despesas pessoais, o seu Prolabore cobrindo todos esses custos, né, e também uma reserva de emergência pessoal, né, tanto a empresa quanto a pessoa física precisam se preocupar em ter uma reserva de emergência. Eu sei que são explicações muito rápidas que eu dei, bastante superficiais, mas eu acredito e eu desejo mesmo que isso consiga fazer com que você, primeiro, consiga imaginar o quanto que você vai cobrar por cada trabalho e também organizar a sua vida financeira, seja da sua empresa, seja a da sua vida pessoal, isso é muito importante. E para finalizar, uma última dica desse vídeo. Eu ainda não sei o quanto que eu devo cobrar. Pessoal, veja uma coisa, você precisa pelo menos cobrir os gastos que você vai ter para fazer esse trabalho. Então, se você vai gastar R$100 de combustível, R$500 para impressão de um álbum e R$100 de alimentação para ficar um fim de semana fotografando na praia, por exemplo, você sabe que, no mínimo, você precisa cobrir todos esses gastos, senão você vai pagar para trabalhar. Né? Então, isso é uma dica bem interessante. Uma dica extra também que eu vou dar para vocês. Pensem no orçamento que vocês vão mandar para o seu cliente como uma definição de, no máximo, 3 pacotes, 3 opções de pacotes que esse cliente pode contratar. Um pacote básico, um pacote intermediário e um pacote maior. Dessa maneira, ele consegue visualizar os preços de cada pacote e aí ele consegue definir e decidir qual seria o melhor pacote para ele também. Então, sempre ao enviar um orçamento, dê 3 opções de pacote. Por exemplo, um pacote com fotos apenas digitais, 10 fotos digitais, por exemplo, um outro pacote com fotos digitais mais um álbum de um tamanho mediano e, por fim, mais fotos digitais e um álbum ainda maior, com um tamanho ainda maior. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e que, principalmente daqui em diante, vocês consigam definir melhor como cobrar o seu trabalho para o seu cliente e também organizar um pouco melhor a sua vida financeira. Um grande abraço e até o próximo vídeo.